O presente trabalho tem como tema Rebordosa, a fraseologia, sua interface com o universo alternativo feminino-feminista das histórias em quadrinho dos anos 80. O trabalho foi desenvolvido no âmbito do grupo de pesquisa Reenunciação Fraseoparemiológica e orientado pelo professor Luiz Carlos Ramos Nogueira. Nosso objetivo consistiu em analisar a utilização de unidades fraseoparemiológicas, chamadas aqui de UFPs, no universo da personagem Rebordosa, de autoria do cartunista Angeli. Para isso, mapeamos, identificamos, categorizamos e contextualizamos as combinações fixas, em especial as locuções, presentes na obra, para entender como e se elas podem representar o universo feminino ou feminista das histórias e quadrinhos, além de identificar uma geração, considerando o comportamento sociocultural da época em que está inserida. Quanto ao nosso corpo de trabalho e à metodologia, a partir de 3 compilações das histórias em quadrinhos da personagem, publicadas entre 1984 e 1987, elaboramos uma tabela Excel para viabilizar o mapeamento das UFPs, como podemos ver no exemplo da parte inferior do slide. A partir do nosso mapeamento, esperamos que os resultados contribuam para a área da lexicografia voltada para as UFPs, assim como para a área de ensino e aprendizagem de português como língua estrangeira e para os estudos da tradução. Sobre a personagem, podemos dizer, resumidamente, que é uma mulher adulta dos anos 80, irreverente e transgressora. Inserida num contexto de transição entre a segunda e a terceira onda do feminismo, é defensora da liberdade moral e sexual, abordando temas polêmicos como o aborto e o uso excessivo de drogas e álcool. Dito isso, para entendermos do que se trata a presente análise, devemos antes entender o que é a fraseoparemiologia. Considerando os diversos pontos de vista teóricos e a evolução do estudo da área, optamos por unir o campo da fraseologia, que segundo Garcia Parri seria o estudo das locuções, e o da paremiologia, que seria o estudo das parêmias. Entendemos que ao falar de fraseoparemiologia, podemos abarcar um maior número de possibilidades de combinações fixas presentes na obra. Além disso, também adotamos a classificação de corpus pastor, que divide as unidades fraseológicas em colocações, locuções e enunciados fraseológicos, esse último subdividido em parêmias e formas rotineiras. Bom, e o que essas classificações de corpus pastor significam? As colocações são construções que, embora livres, aparecem em determinada ordem na nossa fala. Temos como exemplo a placa de achados e perdidos presente na tirinha. A construção inversa, perdidos e achados, ainda que perfeitamente compreensível, não tem a mesma frequência de uso no português que achados e perdido têm. Já as parêmias são construções caracterizadas pela tradição oral, cujo grau de fixação é praticamente imutável. Além disso, não precisam pertencer a uma oração para que tenham um significado próprio. No caso da rebordosa, que não é lá muito tradicional, ela se expressa com parêmias desautomatizadas. Segundo Ruiz Gurilho, a desautomatização de uma construção fixa é uma manipulação da sua forma ou conteúdo para produzir determinado efeito. Temos como exemplo a parêmia "há malas que vêm para o bem", que é uma desautomatização da parêmia "há males que vêm para o bem". Ou seja, aqui a rebordosa chama um outro personagem de mala, fazendo um paralelo com a parêmia original, que significaria algo como algumas situações, por piores que possam ser, podem abrir portas para algo melhor. Finalmente, temos as locuções, que além de possuírem um certo grau de fixação, também apresentam uma metaforicidade. Temos aqui 2 exemplos com a mesma locução. O fragmento "afinal, não é sempre que pinta um diabão desses" e "de vez em quando pinta um vinagre". A locução em questão, pintar algo ou alguém, tem um sentido de surgir, aparecer algo ou alguém, e não o sentido de pintar como pintar com tinta. Vale também destacar mais um elemento que é a gíria, definida por Ortiz Álvares como fenômeno lexical de caráter efêmero. Entendemos que uma locução, assim como uma gíria, pode ser transitória, como é o caso do exemplo pintar algo a alguém, visto que é uma locução localizada em determinada época. Por fim, em relação aos dados coletados, encontramos ocorrências significativas de colocações, mas encontramos apenas 3 parêmias, o que se justifica pela fala nada tradicional da personagem. Quanto às locuções, foco da pesquisa, encontramos 102 ocorrências que, por sua vez, podem pertencer a mais de uma classificação, como indicado no gráfico. Em nosso relatório, analisamos minuciosamente a utilização de cada tipo de UFP e como cada uma delas contribui para a identificação de determinados grupos sociais em determinada época. Além disso, também conseguimos identificar um discurso feminino e feminista, com a ressalva de que este é apenas um dos discursos possíveis. Obrigada pela atenção.